perguntou aqui, doutor. Boa noite. Como o doutor William vê a atuação da política, né? A atuação política do STF e o que ele achou da Operação Lava Jato? Interessante. Quero saber a resposta do doutor. Isso é interessante porque no meu mestrado eu pesquisei sobre colaboração premiada. Escrevi, fora as páginas que eu tive que tirar, 365 páginas. Nossa. E em um dos capítulos eu abordo a história da colaboração premiada no Brasil. E a história da colaboração premiada tem muito a ver com o caso Banestado, que também foi ali de Curitiba, e Operação Lava Jato. Eu pude estudar os acordos de colaboração premiada da Operação Lava Jato e como a Operação Lava Jato se desenvolveu politicamente com as interferências do Ministério Público Federal e do Poder Judiciário na política, que hoje já é algo que não se pode negar, porque isso ficou comprovado. Sim. E o próprio Supremo Tribunal Federal teve um papel importante nisso. O Supremo Tribunal Federal só agiu para restringir o que estavam fazendo na Operação Lava Jato quando a Operação Lava Jato começou a chegar em pessoas nas quais eles não queriam que a operação chegasse. Interessante. Enquanto a operação estava batendo na porta de alguns políticos de determinados partidos, estava tudo bem. Quando a operação chegou perto de outros políticos, aí alguns ministros mudaram de posição e começaram a coibir os abusos e os excessos da Operação Lava Jato. Não mexe nas minhas gavetas. Não mexe nas gavetas. E aí o pessoal pensa assim hoje, nossa, mas o Supremo Tribunal Federal age politicamente, as decisões dos ministros são políticas. Qual é a novidade nisso? Principalmente no Supremo Tribunal Federal. Você decide o que você quiser. Você encontra argumento para decidir como você quiser. Você pega um princípio daqui, um princípio dali e decide. É só aqui isso, bicho. Mas é só aqui isso, só doutor? aqui. Só no Brasil, não? Mas Aqui- dessa forma mais escrachada. Aqui existe uma flexibilidade maior. E talvez o fato das sessões serem transmitidas, do pessoal aparecer no noticiário, do pessoal ganhar uma certa fama, uma certa notoriedade, contribua para isso. Porque Cabeça de rolão tá aí, né? todo mundo quer ser herói. O pessoal gosta de ser herói, de aparecer no noticiário como herói. Só que isso leva a excessos. E esses excessos vão se acentuando. E o curioso é, quando esses excessos estão atingindo a esquerda, o pessoal da direita não vê problema. Quando esses excessos atingem o pessoal da direita, aí eles se incomodam e percebem. Sim. E aí o pessoal da esquerda acha que está tudo bem. Por Vice-versa, quê? né? Conveniência, né? Por quê? Porque é tudo política. Toma lá da Eu tô mala da cá É mesmo. tudo política. Isso não me surpreende pelo estudo, pela análise que eu fiz. E uma questão assim interessante, tá? Embora eu concorde com as decisões do Supremo, quando o Supremo começou a restringir o que a Lava Jato estava fazendo, isso só aconteceu, na minha visão, porque a Lava Jato estava chegando perto de determinados atores da nossa política, atores nos quais nunca ninguém conseguiu colocar a mão, e porque do outro lado eles colocaram a mão no Lula. Tudo que o Lula conseguiu, as decisões anulando o processo, enfim,
Se fosse outra pessoa, e não um líder popular, enfim, com a representatividade que ele tem, não estou nem entrando nesse mérito. Se fosse um prefeito do interior, se fosse um Zé Ninguém, Mas nunca. o Supremo ia, Cagar. Você falar a acha verdade. que ia reconhecer que o juiz é suspeito? Jamais. Anular acordo de colaboração premiada, anular acordo de leniência. Se não fosse o Lula, Fazer uma não pergunta, tinham feito isso. Não de tem um dúvida. ignorante sobre lei, sobre tudo. Eu não queria usar esse termo, porque vão querer rotular a gente, e não é para isso. Mas, assim, o que foi feito, foi falado, foi feito dentro da lei, toda a parte de liberação dele, tirando todo o caso, assim, o Lula ele tem o valor dele, ele fez o que ele fez, eu não quero ficar aqui fazendo nem para um lado nem para o outro. Só que ele estava preso. Nós elegemos um cara que teoricamente seria inelegível por conta da Sim. situação. Beleza. Nós, porque Brasil. Acabou. A população, por democracia, escolheu o seu líder. O que foi feito com ele para que ele saísse da situação que ele se encontrava, nem falar cadeia e preso, nada, foi feito assim, dentro da lei, dentro do esperado pela lei? Aí eu vou falar a minha visão também do estudo que eu fiz. E A pergunta é de um ignorante que não entende mesmo. Eu falo com bastante tranquilidade porque eu fiz questão de colocar isso na minha dissertação. Tá lá nas notas de rodapé, fui perguntado a respeito disso na minha banca de mestrado. As anulações, as decisões do Supremo Tribunal Federal, que acabaram depois libertando Lula, fazendo com que ele se tornasse novamente elegível, do ponto de vista técnico, processual penal, estão corretas. Estão corretas. Não entro aqui no mérito se ele era culpado, se ele era inocente. Para mim, olhando tecnicamente como foi tudo anulado, o que acabou prescrevendo, prescreveu, não teve uma decisão de mérito, ele é inocente perante o nosso ordenamento jurídico. Sim. Ele é inocente. Agora ele é inocente, da forma que está, ele sim está. Não entro no mérito do que aconteceu ou não aconteceu, tá? Então, as decisões do Supremo Tribunal Federal, elas foram corretas. O que aconteceu? No meu humilde modo de ver. Vocês lembram que antes o Lula já estava brigando contra a Operação Lava Jato? Ah, sim. Desde a época ali, vamos pegar pós-mensalão, depois vem impeachment da Dilma, teve aquela questão de tentar colocar o Lula como ministro, o Supremo barrou, Foi isso aí mesmo. acabou que o Lula foi preso, o Lula não conseguiu se candidatar. Ali já teve política. Com certeza. Ali já teve política. O que aconteceu? Veio o próximo governo, talvez eles tenham pensado o seguinte: piorou, lascou, quem que pode fazer frente ao que está acontecendo ou a esse radicalismo que eles enxergavam, né, como um radicalismo? O único é o Lula. E aí começaram a prestar mais atenção no que o Lula estava dizendo, que a defesa do Lula estava dizendo. E aí o Lula conseguiu sair, se tornou novamente elegível e teve a eleição para ver se a gente ia ficar com o modelo que já estava ou voltar para o modelo anterior. Mas vejam, independentemente de ideologia ou de concepção política, Sim. foi tudo política. Com certeza. Sem dúvida. Não deixar o Lula Então, isso que eu ia ser falar. candidato. A questão dele ser inelegível E depois e elegível. depois Elegível. elegível é tudo política. Né? E você brigando com seu pai aí, otário. E E o a pessoal família vai comer- tretando. O pessoal Né? vai comer uma pizza em casa e briga com o pai, briga com a É. mãe, briga com o irmão. E os caras estão lá tomando uísque Uísque fumando junto, charuto, exatamente. apertando as Exatamente. mãos, briga na frente da câmera, atrás da câmera tá Vai todo todo mundo jantar num restaurante numa famoso boa. lá. William,